Unregenerated of God will go that way of destruction. You can't help it. Your own soul guides you. E todo homem que não é gerado, não é regenerado de Deus, tomará o caminho da destruição. Não se pode fazer nada, sua própria alma o guia. If you're born again, you're bound to go up. If you're not born again, you've got to go down. Just your own soul will do it. Se você nasceu de novo, você está destinado a subir. Se você não nasceu de novo, você tem que descer. Apenas sua própria alma fará isto. Just like a magic wand that would open a door somewhere. If you haven't got the wand, the door won't open. Exatamente como uma varinha mágica que abrisse uma porta em algum lugar. Se você não tem a varinha, a porta não abrirá. And if you're not born again, you're just rejected automatically. That's all. E se você não nasceu de novo, você é simplesmente rejeitado automaticamente. Isto é tudo. Now, and then when I see there then, when they come out and God knew that they could not stand before Him and He knew. Agora, então, quando eu vejo ali, então, quando eles saíram, e Deus sabia que eles não podiam se colocar diante dele, e ele sabia. And they were hiding back in some bushes, yet covered up, but they know their covering wasn't sufficient. E eles estavam escondendo lá nos arbustos. Embora cobertos, porém eles sabiam que sua cobertura não era suficiente. And every man or woman that goes to church, today I was thinking of the cathedrals are ringing out, the bells are tolling and so forth like that, and people going to the church and making ready, and the women buying their Easter hats and so forth. E cada homem ou mulher que vai à igreja, hoje eu estava pensando nas catedrais, celebrando, os sinos tocando, e assim sucessivamente, e o povo indo à igreja e se aprontando, e as mulheres comprando seus chapéus de Páscoa, e assim por diante. What has this come to? My! A que isto tem chegado? Que coisa! I can't understand where a rabbit has anything to do with the resurrection. Nor for our Christmas tree has anything to do with the birth of Christ. Como não posso compreender o que o coelho tem a ver com a ressurreição? Veja, não, senhor. Como que uma árvore de Natal tem alguma coisa a ver com o nascimento de Cristo? It's pagan, friends. We got off the path somewhere. That's right. É paganismo, amigos. Nós saímos do caminho em algum lugar. Isto é certo. But now a real born-again man or woman realizes, because there's life within you, tells you that that's wrong. Mas agora um verdadeiro homem ou uma mulher nascido de novo sabe, porque existe vida dentro de você, lhe diz que aquilo é errado. Is that right? Isso está certo? Now, watch Adam and Eve. Oh my! When I think of that, I'll lose the thoughts of my influenza here. What I have. Agora observe, Adão e Eva. Oh, que coisa! Quando eu penso nisso, eu esqueço minha influenza, seja o que for que eu tenha. When I think way back in the beginning, what you talk about blood. Quando penso lá atrás no princípio, observe, você fala de sangue. Here not long ago when they were figuring on out and the great Methodist Council had taken all of the blood songs out of the Methodist hymnal. Aqui era muito tempo atrás, quando eles estavam calculando agora, no grande concílio metodista, em tirar todos os hinos sobre o sangue fora do inário metodista. That it's not a slaughter block religion. That we want something nice and dignified. Disseram, não é uma religião de chacina. Disseram, nós queremos algo agradável e digno. Brother, that's not the way God receives it. It's either when I see the blood, I'll pass over you. Blood, God only substitutionary. There is in only the life lays in the blood.
Irmão, esta não é a maneira que Deus recebe, ou é: quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Sangue! Deus, o único substituto que há, é somente a vida está no sangue. You may eat the meat thereof, but the blood thereof, which is the life thereof, pour it up on the ground. See? Not eat the life. Você pode comer a carne disto, mas o sangue disto, que é a vida disto, derrame-o sobre o chão. Vem, não comer a vida. Notice how beautiful. How I think of that. Observe quão lindo. Como penso nisto. Then God. So, now come out here, Adam and Eve. And before I can bring you out, I'm going to have to do something. Então Deus pensou: agora vem aqui, Adão e Eva, e antes que eu possa tirá-los, eu vou ter que fazer algo. So he goes over there on the hillside and gets the sheep, kill him, pull the skin off of him, let him die. Então ele vai ali ao lado de uma colina e apanha uma ovelha, a mata, tira a pele dela, a deixa morrer. Because God has to keep His word, no matter how good a man you are, how good a woman you are, what you are is God's got to keep His word. Amen. Porque Deus tem que cumprir sua palavra. Não importa quão bom homem você seja, quão boa mulher você seja, seja o que você for, é Deus. Deus tem que cumprir sua palavra. That's the reason the Virgin Mary had to go up at the day of Pentecost and receive the baptism of the Holy Ghost just like the rest of them did, because she was born here as a mortal and had to be born again before she could go to heaven. Amen. Esta é a razão que a Virgem Maria teve que subir no dia de Pentecostes e receber o batismo do Espírito Santo exatamente como o restante deles, porque ela nasceu aqui como uma mortal e teve que nascer novamente antes que ela pudesse ir ao céu. Amém. Now look, ladies, let me tell you, just because the times have changed, God hasn't changed. Amen. Agora veja, senhora, deixe-me lhe dizer, só porque os tempos mudaram, Deus não mudou. You come anything short of that, you're lost. Praise the Lord. Você se encontra com qualquer coisa menos que isso e você está perdida. Está vendo? Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continua abençoando os nossos corações. Vamos então para a palavra, né? Nós vamos ler como está mencionado. 1 João capítulo 5, verso 4, bem conhecido nosso. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos repeti-lo? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vocês notaram o que é vencer o mundo? Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Senhor, que o Senhor abençoe a Tua palavra. Aleluia. E abençoe os nossos corações para receber a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Os meninos, eles estudaram a mensagem um dia. Estão estudando. E eles terminaram de estudar a mensagem, o que é necessário para vencer toda a incredulidade, a nossa fé. Agora,
Às vezes a gente prega alguma mensagem e parece que não é aquilo que foi lido, né? Ou não é aquilo que foi entendido. Porque, na realidade, a leitura de uma mensagem ou o estudo de uma mensagem ou em uma mensagem, ela depende de uma inspiração diferente de uma leitura comum. Quando você lê uma mensagem por dever ou por obrigação, você não entende muito. Mas quando você lê uma mensagem pela inspiração, você entende mais. Vocês vão observar isso. Às vezes eu prego mensagem, a pessoa me fala, mas como que é isso? Não, é o sentido da palavra. Se nós lermos uma mensagem e não observarmos, principalmente, o sentido da língua, você não vai entender. Porque nós costumamos julgar uma mensagem, uma redação, vamos dizer assim, pelo concreto, isso é, pelo que está escrito. E às vezes nós vamos pelo substantivo. E você nunca entenderá uma mensagem se você ficar só no substantivo. Você terá que observar o verbo da mensagem, o verbo daquela expressão. Para vocês entenderem, eu tenho uma mensagem no YouTube, eu estava ouvindo ela, sobre a inspiração, sobre a intercessão. Está no YouTube, a intercessão. Acho que está no meu site, parece. E a intercessão, se você for olhar ela pelo substantivo, ela tem muito adjetivo. Mas se você olhar ela pelo verbo, ela tem uma substância diferente, ela é direta. No verbo ela passa a ser direta. No substantivo ela passa a jogar adjetivo. Eu sei que vocês não vão entender isso, mas é bom que vocês ouvem para observar a língua, né? Porque às vezes nós não entendemos as coisas por causa da expressão da língua. Não que a língua seja errada, não que o português da mensagem seja errado, que ele é tirado do inglês para o português. Mas é que a nossa interpretação e a própria palavra de Deus, ela mostra que a mensagem não tem, a Bíblia não é de interpretação mútua, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então não é como a lei da terra, que a lei da terra tem interpretação naquele artigo. E a Bíblia não, ela é pé de letra, ela não tem interpretação. Não sei se vocês entendem isso, alguns entendem. Então é difícil às vezes as pessoas entenderem. E o pior das pessoas é que ao não entender, desvia a mente daqueles que entendem, ou criticam aqueles que entendem. Esse é o pior. Por isso que o profeta fala, se você não vê tal coisa, espera que Deus possa mostrar para você. Então, estou dando assim um pequeno rascunho para vocês. Agora, o tema meu não é um guia, é o guia.
é um pouco diferente. Um guia e o guia. Um define o artigo e o outro tem mais. Então o profeta mostra que o guia para levar nós para os céus ou para o inferno é a nossa alma. É ela que é o guia. Nós estávamos aqui, eu tinha isso aqui para pregar, para mostrar, e não sei por que Deus fez que pôs não sei se foi o Tiago ou se foi o Mateus, pôs a fita do parágrafo que eu vou ler agora. A incredulidade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Parágrafo 80. O profeta disse: todo homem que não é gerado não é regenerado de Deus. É uma palavra que, se você não prestar atenção, você não sabe o que é. Todo homem que não é gerado. Quer dizer, então você vai colocar assim, mas eu não sou gerado? Não, ser gerado pelo seu pai. Mas aqui fala gerado de Deus. Então há uma divisão nessa expressão. Então quem não é gerado de Deus não tem como regenerar. Quer dizer, regenerar é uma expressão de que o que é gerado tem condição de voltar ao gênero. Note bem, regenerar é voltar ao gênero. Então, se você não é gerado por Deus, você não volta ao gênero do qual Deus pensou em você nascer, em você ser. Deu para entender? Então, veja bem, isso mostra que quem não é nascido de novo não regenera. Então você fala, mas não, o crente nascido de novo, ele tem condição de voltar ao gênero. Qual é o gênero? A palavra gênero vem de Gênesis, vem de princípio. Princípio. O princípio do cristão é antes da fundação do mundo, na presciência de Deus. Esse é o princípio do cristão, não do crente. É uma diferença entre crente e cristão, e que nós, às vezes, misturamos, mas é como a água e o leite, ela não mistura tão como nós pensamos. Agora, todo homem que não é gerado, não é generado de Deus, ou regenerado de Deus. Tomará o caminho da destruição. Quem não é regenerado, tomará o caminho da destruição. Não se pode fazer nada, não tem remédio. Sua própria alma o guia. Vocês vão entender que é lógico que tem muitas pessoas que não conseguem conhecer isso, porque ele às vezes está no princípio da fé, mas o princípio da fé, ela vai te malhando, macetando, maçando, batendo, até que você chega aonde Deus quer que você chegue. Às vezes nós apanhamos muito por ser rebeldes. E quanto mais rebelde, quando eu amassava burro, quanto mais os burros fossem rebeldes, mais eles apanhavam. Quantos menos rebeldes, menos ele apanhava. Vocês que amansam burro, sabem, amansou burro, alguns aqui, esse que amansou, né? Sabe o que é. Porque ele precisa apanhar para ser educado. Senão ele não educa. Nós temos o mesmo instinto. Como animal, nós somos o mesmo instinto, nós somos rebeldes. Nós não aceitamos tirar
a nossa opinião do caminho. Nosso caminho é criado pela nossa opinião. E a nossa opinião leva nós para o matadouro. Então a sua alma é. Aí o profeta diz: não se pode fazer nada, sua própria alma o guia. Se você nasceu de novo, você está destinado a subir. Se você não nasceu de novo, você tem que descer. Você vê que entre nós, entre a terra, está uma dimensão acima e uma dimensão abaixo. Nós estamos como um sanduíche. A dimensão acima é a sexta dimensão. A dimensão abaixo é a quinta dimensão. Ela é abaixo da quarta, no sentido de ondas, que é tudo em círculo, ela é abaixo. Então, se a sua alma, se você não nasceu de novo, a sua alma não tem força para subir para a sexta dimensão. Ela tem força para descer na quinta dimensão. Isso é muito claro para nós observar isso. Então, não é a questão de ser crente que resolve o problema. Não é a questão de ir para a igreja que resolve o problema. É a questão de Deus morar dentro de você. Essa é que é o problema. Então, veja, você tem que... Veja bem, apenas sua própria alma fará isto. Você vê que nós vivemos muito pelo sentido mental. Por isso que aquela leitura, aquela mensagem do irmão Irineu foi muito profunda, porque nós podemos ter eu esqueci de marcar aqui. Consciência? Consciência. Nós podemos ter a consciência no nosso espírito, que realmente a consciência é um sentido do espírito. Ela não é sentido da alma, ela é sentido do espírito. Tem afeto, memória, imaginação, memória, afeto, raciocínio e consciência. No espírito. Você vê que a Bíblia é tão correta que Paulo não falou no Espírito Santo. Quando é no Espírito Santo, não é no seu espírito. E se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você está vivendo com a sua própria consciência. Você não está vivendo com a consciência do Espírito Santo. Dá a entender isso? Então, isso tudo nós temos que pôr na balança, raciocinar como homens. Mas veja bem, então, o profeta diz, exatamente é como uma varinha mágica que abrisse uma porta em algum lugar. Essa varinha mágica, não me esquece, quando eu era criança, nós fazíamos, nós falamos cisterna, eles falam poço, né? A cisterna é um lugar na Bahia que só pega a água da chuva. Mas nós chamamos de cisterna, mas o nome certo é poço. Então, para fazer poço, você tinha que saber se a água estava por cima da pedra ou se ela estava por baixo. Vocês sabem disso? Tinha que saber. Porque senão você furava lá 15 palmos de fundura e dava na laje, você não tinha água. Então você tinha que saber aonde a água estava em cima da pedra. Sabia disso? Pois é. Aí você pega uma varinha, ou nós pegávamos forquilha de goiabeira verdinha, você pega ela e prende ela aqui e vai indo. Bem leve para ela não emborcar. Você vai indo. Aonde a água estiver por cima da pedra, ela treme para cá, ela puxa para cá. Quando a água está debaixo da pedra, ela puxa para lá. Então ali você pode furar aqui da água. O profeta fala nessa varinha mágica aqui. Essa varinha mágica está dentro da nossa alma. Ela pende para o lado que a sua vida, o seu espírito levou ela. Se o seu espírito leva para o mundo, ela vai descer para baixo. Ela vai para a quinta dimensão. Se a sua alma,
Se o seu espírito leva a sua alma para Deus, então a sua alma vai para cima, ela sobe para cima. É essa a varinha mágica. Está aqui. Então, veja bem, são coisas que você mesmo mede em si mesmo, baseia em si mesmo a sua sensibilidade. Aonde você está sentindo a Deus? Aqui ou aqui? Você pode ver muitas coisas, muitas mulheres bonitas, pela visão. Mas só tem uma que você ama. E aquela você não ama pela visão, você ama pelo coração, pela alma. Entendendo? Por isso que a escolha do casal é pela alma. É isso que dá-se o casamento de almas gêmeas, que tem os mesmos, o mesmo sentido, a mesma sensibilidade. Agora, na mensagem, olhando para o invisível, o profeta diz: mas o homem, ele é formado como a ovelha. Essa expressão de ter pastor e ter ovelha, ela deu um negativo no mundo religioso, que às vezes você sente vergonha de dizer que é pastor, porque pastor, para a concepção do mundo, é ladrão de dinheiro, é arrecadador de dinheiro. Então, eu já vi gente, pastores, às vezes, que eu precisava repreender. Mas nós somos pastores. Tudo bem, você é pastor, mas você é pastor de quem? Você é pastor de ovelha. Não é de gente, não é de pessoa. É pastor de alma. Ovelha é a alma, não é o corpo. E quem ganha dinheiro é o corpo, não é a alma. Entendeu? Então, o corpo é que ganha dinheiro. Se você é salvo, a sua alma, ela leva você a dizimar. Mas pela alma, não pela mente. É porque eu sou crente, eu tenho que dizimar. Isso aí não resolve nada na sua vida. Mas se a sua alma diz, isso é. Então, tem muita coisa que nós fazemos errado sem saber. Agora, então veja bem, por isso que é considerado como ovelha. A ovelha é o único animal que você não toca ele atrás dele. Você toca ele na frente. Está entendendo? Você arruma 5 cabritos, você não dá conta de pastorear 5 cabritos. Eu fui pastor de cabrito quando era pequeno, precisava ter corda em cada cabrito. Conforme o lugar, você faz um embaraço que você não consegue desembaraçar. Cabrito sobe no telhado. Cabrito sobe em árvore. Você viu o que é cabrito? Por que lá no Nordeste tem muita cabrito? Porque é o único animal que come qualquer coisa. Qualquer casca de pau ele come. A ovelha, se você pegar um punhado de milho, que eu também já fui pastor de ovelha, e você pôr a boca nela e dá para a ovelha, ela não come. Sabia disso? Ela não come. Ela pode estar com fome. Você pôs a boca, ela não come. Ela não come resto. A ovelha não come resto, ela come um alimento que é para ela mesmo. A natureza, Deus puxou a natureza de acordo com o que Ele queria que fosse. Então, a ovelha é aquela pessoa, aquela alma que é sujeita a Deus, sujeita à palavra. Então, o profeta diz aqui, uma ovelha não pode encontrar seu caminho de volta. Isso aqui é muito interessante. A gente você caminha com ovelha, pastoreando ovelha, você tem que fazer roda, sabe? Você não pode ir aqui, não, eu vou resolver, eu vou voltar aqui. Ela não volta mais. Ela não volta, você faz um rebuliço com ela. Ela não tem como voltar. Você tem que fazer um círculo. Começa aqui, vai lá, você marca o horário, você vê quanto você demora para chegar ali. Tem horário para você chegar, você vai ali, quando você viu que deu meio-dia, você começa a voltar já.
Mas voltar sim, não voltar para trás. Esse é um mistério. Ninguém percebe isso. Então, quando você vê um crente que volta para trás, ele não é ovelha, ele é cabrito. Cabrito é que volta para todo lado. A alma dele não é sujeita à palavra. Não tem como você fazer uma pessoa ser fiel, porque só Deus pode fazer isso. Então veja bem, uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Me disseram, quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. O profeta falando. E assim é com o homem, quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. Ele precisa ter um pastor para o guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé. É uma das coisas que nós fazemos. E aí, batemos com a cabeça, através do invisível. E quando ele faz isto, ele despoja o homem de interior, que é a alma. Nós pensamos que nós somos o absoluto físico. Para a terra você pode ser, para a vida humana, mas para os céus não. Não pensa você isso, que você está errado. Então, esta é a parte eterna do homem, a alma. E no parágrafo 11, o profeta diz: agora, não só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. O ser físico, note isso aqui, o ser físico deixa eu ver onde é que eu parei. O ser físico do homem é para ser cuidado. Não é este todo o motivo pelo qual Deus o colocou aqui na terra. Porque o que ele faz com este ser físico resulta muito pouco. O resultado é pouco para Deus. É a sua alma que conta. O homem interior não veio da terra, ele vem dos céus. Então vocês vão notar que tem, com esse nascimento humano da nossa mãe, do nosso pai, não tem resultado. É muito pouco. É porque a mãe dele era boa pessoa, o pai era bom. Não, isso não resolve nada para a divindade. Aí pode ser bom, pode sua mãe ser prostituta, ladrão, criminoso, isso aí não resolve nada. O que resolve é a sua alma. É a sua alma que resolve, a sua decisão. E esta é a parte eterna do ser humano. Mesmo assim, é estranho que o homem tente traçar o seu próprio caminho. E nós encontramos isto assim nas Escrituras, pois quando um homem escolhe andar o seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente deixa de lado. Então, às vezes as pessoas falam: mas você não vai falar nada, você não vai visitar, você não vai fazer isso? Não. Mas você não é pastor? Eu sou pastor de ovelha, não sou pastor de homem, de mulher. Sou pastor de ovelha, de homem, de mulher não sou. Não, mas como? É porque se a alma da pessoa não quer a palavra, o que você vai fazer atrás dele? É a alma dele que tem que ter sede. O que Davi falou lá? A minha alma tem sede de Deus. Ele não falou: eu tenho sede de Deus. O homem tem sede, o pote está ali, o filtro está ali.
Mas Deus é a fonte da palavra, é diferente. Então não tem como nós ficar seduzindo pessoas. Isso é a minha opinião. Se eu não feri, se eu não fiz nada que pudesse eu precisar pedir perdão, agora, se eu corrigir, se eu agredir por correção na palavra, ele vai ter com Deus, ele vai ter com a palavra. Quem está agredindo aqui é o profeta, não sou eu, a palavra. E o profeta era uma pessoa que a palavra estava nele. Se a mensagem não faz nada para nós, quem que vai fazer? Então não tem. A minha maneira é um pouco estranha dos outros. O homem não deve pensar por si mesmo, mas ele deve deixar a mente que estava em Cristo estar nele. Não temos que pensar por nós mesmos, temos que chamar qualquer coisa contrário ao que ele disse, como se elas não fossem. Não importa o que os nossos olhos alegam ser, nós não vivemos através do que nós vemos, nós vivemos através do que nós cremos. Esse é o grande mistério muito grande, que está difícil para os crentes pegarem, no nosso meio, no nosso povo. Parágrafo 14. Mas o homem espiritual, do lado de dentro, se ele der a ele a preferência, ele pode te guiar para uma pequena missão em algum lugar, onde não haja muitas pessoas, mas onde exista o Espírito do Deus vivo. Pois o homem exterior se alimenta, não se alimenta, o homem exterior se alimenta de psicologia e do intelectual. O homem exterior, o homem de fora, se alimenta de psicologia e do intelectual, mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes, ela não é atraente. Às vezes tem sermão que você assiste, a pessoa está pregando, e você fala assim, poxa vida, mas que... Você foi lá para assistir aquela mensagem, pensando que era o pastor fulano que ia pregar. Olha, mas veio esse para pregar. Não valeu a pena. Você está pondo o Espírito Santo para trás. Você está fazendo o Espírito Santo de guia seu. E ele não tem que ser guia seu, ele tem que te guiar. Entendeu? Você não tem que guiar o Espírito Santo. Você não tem que achar que a palavra vai falar bem para você. Isso aí é as igrejas que creem na prosperidade. Nós não cremos em prosperidade, nós cremos na salvação, na vida eterna. Agora, o homem exterior se alimenta da palavra, o homem interior se alimenta da palavra de Deus. E agora, se abríssemos nossas Bíblias em muitos dos personagens da Escritura, levaríamos horas para passarmos por isso, mas vamos apenas pensar no livro de Hebreus, capítulo 11, e alguns minutos. Aí eu não vou ler Hebreus capítulo 11, que vocês já conhecem. Eles foram indignos da vida. Os santos não traz nada para influir nossa vida na terra. Você não vê um dos santos do passado que traz influência para você viver na terra. Eles abandonaram tudo e morreram na miséria. Morreram queimados, outros morreram matados por animal, por coisa assim. Outro, não tiver. Qual apóstolo que você vai pegar para exemplo da vida humana? Qual que você vai pegar? Quem que você vai pegar? Não tem nenhum. Agora, você pega um crente moderno de agora, e aí ele dá um testemunho aqui, a igreja tudo chora. Eu vou seguir essa coisa aí.
Que isso aí, olha, ele era pobre, sem nada, na miséria, hoje ele tem carro, tem fazenda, hoje ele está bem. Eu vou seguir essa religião aí. Isso aí é do diabo. O diabo é que faz isso, para dar o reino terreno em lugar do reino celestial. É esse que é o problema. Então, veja bem, Mensagem às 10 Virgens, parágrafo 42. Mas isto não se aplica a esta era. Você tem um novo nascimento agora. Veja, eles não. Ele está mostrando aqueles que crêem e aqueles que não crêem na prosperidade. Não é que nós não cremos na prosperidade. Nós não evoluímos para a prosperidade. Porque a vida é pouco aqui, é pouco tempo. Você vai fazer uma evolução próspera para quem está com 60 anos, com 50 anos. Para quanto? Para quê? Qual é o significado? Ele só tinha um nascimento lá atrás. Você vê, e o cristão hoje tem 2. Os nossos pais que morreram sem o Evangelho, eles tiveram só um nascimento. Nós temos 2. Mas como vocês têm 2? Bom, vamos ver. Esta era, do sentido passado, esta era a verdadeira reprodução sexual, o primeiro nascimento. Temos este novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo e que separa. Quer dizer, esse nascimento espiritual elimina tudo que era de nascimento natural. Você vai notar que, como cristão, você perde pai, você perde mãe, você perde irmão, você perde tudo. Você tem outro nascimento. A mesma coisa que anulasse o seu nascimento e falar, não, você nasceu do Gilmar e da Sirlene. Aí vai anular o seu nascimento. Então, você esquece Sirlene, esquece Gilmar, e você vai nascer de novo. Você não vai mais nascer da terra. Você não vai nascer daqui dessa terra. Você vai nascer do céu. Vocês têm que entender isso. Se vocês não entenderem isso, vocês nunca vão entender o novo nascimento. Por isso que pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filho. Não está escrito isso? Jesus falou por causa disso. Porque é você que tem que reagir. Não tem nada com seu pai, com sua mãe. Eles fizeram o dever deles de você nascer aqui. Como qualquer animal nasce. Mas para Deus é diferente. Aí veja bem. Elimina tudo que separa. E somos nova criatura em Cristo. O que é criatura? Criação. Em Jesus Cristo, nascidos de novo, do Espírito de Deus. Note bem, irmão, quando eu falei que a sua mensagem era o alicerce, é isso aí. Novas criaturas. E a palavra criatura, se algum de vocês bons estudantes aqui, que compreende, se não você pode olhar, criatura vem da palavra grego, que quer dizer uma nova criação. E nós temos uma falha não na língua, na nossa compreensão popular. A nossa compreensão popular, ou melhor, gira, não sei como é que vocês falam, eu falo compreensão popular, nós põe uma coisa no lugar da outra. Para nós, criação é só as vacas, o cavalo. É isso que é a criação, não é isso? Cavalo é aquela criação, tem as criação lá, tem que tratar das criação. Isso aí tira a realidade da ação. Criação é a geração sua, é como você veio. Você veio de uma velha criação, pelo sexo.
E agora você entra numa nova criação pelo Espírito. Uma nova geração. Assim como você é uma criatura aqui nascido sexualmente, você é então uma nova criação nascida celestialmente. Eu estou lendo o parágrafo 42 da mensagem às 10 virgens. Veja, esse novo homem, nova criação, esse é um nascimento, mas isso tem que ser um nascimento do mesmo modo do nascimento natural, que é necessário. Então você vai, como é que é isso? Como é que é isso aí? Olha, é fácil. Você olha para uma mulher nova e um homem novo, uma mulher, ela tem muita... Eu tenho que pensar, porque às vezes falo coisas que não dá certo. Tem muita euforia na vida. Muita ilusão da vida, mas fisicamente. O físico é uma ilusão. Ela é uma força, uma virtude que você é obrigado a casar. Você deve casar. Mas aquela mulher e aquele homem é tanta coisa enquanto ela não fica grávida. Ela ficou grávida, ela já vira uma santinha. Por quê? Por que ela já vira uma santinha? Porque ela já tem na mente o que ela vai passar para nascer aquele filho. Ela já tem na mente. Qualquer irmã aí sabe disso. Elas se admiram. Agora eu estou grávida. E agora? E na medida que vai passando, vai ter uma festa lá, vamos, fulano? Não dá para ir não. Não dá. Vamos, fulano, vamos. Não. Quando ela está novinha aí, vamos, ixi, a festa vai ser uma beleza. Vamos, mas deixa ela ficar grávida, para ver se ela está com vontade de festa. Note bem isso. E quanto menos exercício ela fizer, mais ela sofre para dar à luz. Aí você fala, antigamente as mulheres tinham 10 filhos, 15 filhos, e era sadia. Por quê? A minha mãe, quando me teve, trabalhou o dia inteiro no arado. De noite ela me deu a luz a mim. Quer dizer, com um exercício daquele, é tão fácil para dar a luz. Agora precisa todo mundo cortar, porque não tem força, não tem exercício. Tem que fazer... Como é que chama lá? Cesárea. Falta de exercício. A fé é a mesma coisa. Você tem que exercitar a fé. Ela tem que ter exercício. Senão você sofre para ter o parto. Quando a pessoa nasce de novo, para ele nascer de novo, ele tem que morrer primeiro. Se ele não morrer, ele não nasce. Então morre a ilusão da mulher quando ela está gestante. Morre, acaba a ilusão. Não é que acaba, ela não tem força para fazer. Quando um crente é nascido de novo, que o Espírito Santo mora dentro dele, ele não tem como fazer asneiras. Não tem como viver a vida humana solto. Ele está preso. O que São Paulo pregou a mensagem? O prisioneiro. É preso em Cristo. Então veja bem. Agora, o nascimento espiritual, ele elimina tudo o que separa. Aí se tornamos tudo nova criação. Agora, nova criação, esse é um nascimento. Mas isso tem que ser um nascimento do mesmo modo que o nascimento natural, necessário. É interessante, a mulher depois que está gestante, ela tem necessidade de ter o parto, não tem como. Não tem como livrar. Se ela for abortar, é pior às vezes. Então, o nascimento espiritual é simplesmente tão necessário quanto o nascimento natural. Você vê que Jesus falou. Vocês vão notar que as pessoas que têm a tendência, que está predestinado
para o rapto, mesmo as que estão tendentes para ser a virgem louca, mas ela teve um novo nascimento, elas vão sofrer o dano. Simplesmente ela não faz o exercício necessário. Quer dizer, ele não acrescenta na fé a virtude. Quando você lê aquela placa lá, você tem que acrescentar aquilo ali. E aquilo lá não é o que Deus faz, é o que você faz. Ele só te dá a fé, que é o fundamento. O resto é você que tem que executar. Você tem que pôr virtude na fé. Você não é Deus. Não fica pedindo a Deus, Senhor, me dá virtude. Não, é você que tem que acrescentar. Virtude, ciência, temperança, paciência. Irmão, ora para mim ter paciência. Orar para você ter paciência, você que tem que orar para ter paciência. Se você tiver fé. A minha maneira de ser pastor é diferente, é bruto, né? Não sei que jeito. Mas a pessoa pedir para mim orar para ele ter paciência, eu não vou orar para você ter paciência. Você que tem que orar para você ter paciência. Não está escrito lá, acrescenta na vossa fé a virtude? Acrescenta na vossa virtude a ciência? Acrescenta na vossa ciência com Deus. A temperança? Olha, acho que nós não estamos entendendo a mensagem. Parece que é isso. Parece que é assim. O lugar de adoração provido por Deus, no parágrafo 97, o profeta diz: você então não é de si próprio. Você é uma nova criação. Porque o grego ali diz ser uma nova criação. Você foi recriado. O poder de Deus vem sobre você. E você se torna criado, uma nova criatura, o que traz o seu ser físico inteiro. Essa nova, não é como estão crendo aí, que é só no Espírito. Só no Espírito. Mas se for no Espírito, então nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque todos nós nascemos em iniquidade, nascemos em pecado. Ali onde eu li, diz que aquele que é nascido de Deus não tem pecado. Como é que fica essa Bíblia? A Bíblia contradiz a si mesmo? Não, quando você não nasce de novo, você é aquilo. Você é nascido em pecado, cheio de iniquidade, veio falando mentira. Isso é quando você não nasce de novo. Quando você nasce de novo, você mudou de natureza. Você deixou a natureza do seu pai, que era ruim, brabo, cachaceiro, vagabundo, e você pega a natureza de Deus, que é eterno. É outro pai, não é aquele. Olha, é fácil você entender isso. Então, uma nova criação, você foi recriado, o poder de Deus vem sobre você, e você se torna criado, uma nova criatura, o que traz a ser físico inteiro, ser espiritual e tudo mais, em sujeição à palavra de Deus, nenhum outro caminho. Olha, quando eu vejo alguém dizer que não é possível a minha carne ser carne de Jesus, que não é possível o meu sangue ser o sangue de Jesus, que não é possível o meu osso ser o osso de Jesus, que não é possível o meu espírito ser o espírito de Jesus, e eu digo para ele, cara a cara, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Te provo que você não nasceu de novo. Porque se você nascer de novo, você crê. Aí você fala, mas como que vai crer? Olha, se você estivesse lá na passagem do mar, você não ia crer. Você não ia crer. Porque é mais difícil uma carne se transformar de carne humana, vinda por sexo, e se tornar uma carne humana, vinda pelo Espírito Santo, do que um mar se abrir. Qual que é mais difícil? Você vai falar, todos os dois é difícil. Todos os dois é difícil. Por isso que nós não cremos por razão, nós cremos por fé. Olhar por mar vermelho
e ver aquelas paredes de um lado e de outro, como nós vemos nos filmes aí, olha, eu te garanto que a maioria de nós estivesse lá, não, isso não é, isso é coisa, isso aí é feitiçaria, nem feitiçaria faz isso. Qual é a feitiçaria que abre o mar? Qual é o feiticeiro que abre o mar? Rapaz, pensa bem o que é abrir o mar. É criar uma parede de lá, outra de cá, e o chão seco para passar, com carruagem. O que é isso? Isso é coisa comum? Isso é coisa de Deus. Se é coisa de Deus, eu tenho que crer. Eu não tenho que ver, eu não tenho que razoar. É de Deus. Ele fez isso. Você olha para o sol e vê o que pode fazer o sol parar. Você fala, mas a terra é plana, a terra é o que Deus fez. Se você for discutir a terra plana, eu ganho você com a terra como uma maçã, como uma pera. Se você for discutir como uma pera, eu ganho de você sobre a terra plana. Por quê? Todos os dois lados têm razão. E por que tem razão? Porque não tem realidade. Toda razão é falta de realidade. Razão vem de raciocínio. Raciocínio é humano. Deus não tem raciocínio, Deus tem fé. É diferente, nós vamos chegar ali. Veja bem, então vamos dar uma olhada naqueles fiéis no Pentecoste. Eles estavam todos lá no cenáculo e estavam todos com medo. Eles tinha uma escritura com certeza, porém estava com medo. E de repente veio do céu um som. A cópia lhes foi enviada. Você lembra que eu falei sobre a junção e a disjunção. A disjunção foi no Éden, quando Deus tirou a vida eterna do Adão. A junção foi no Pentecoste, quando Deus enviou aquilo que tirou do Éden, tirou de Adão e enviou ali nos apóstolos. Essa foi a junção. Como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, onde se encontravam, e eles foram tão vivificados por isso mesmo, que com medo, eles até mesmo negaram que não eram fariseus, ou melhor, não eram fariseus, ou que eles ainda não eram saduceus. Porém, quando o Espírito Santo caiu e batizou em Jesus Cristo, eles se tornaram carne de sua carne, osso dos seus ossos, palavra de sua palavra, e eles eram uma nova criação. Sabe onde é que eu estou lendo? Vou tornar aqui para vocês. Lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 97, e aqui no 161 o profeta diz, vamos dar essa olhada naqueles fiéis, o 161 onde nós lemos agora. Agora veja bem, o que é necessário para vencer a incredulidade. O profeta diz aqui no parágrafo 4, vocês que estudaram devem saber, nós só conhecemos a vida como a conhecemos, como um humano, porque nunca fomos nada a não ser humano. Isso é a pessoa que não nasce de novo, ele só conhece como humano. Então, como humano, se você olhar para a Bíblia, você não consegue crer nela. Tem coisa que não dá para crer como humano. Você vai ver, você vai falar, você vai dizer que é verdade, que São João ficou lá num tacho de azeite fervendo e saiu sadio. Você vai falar isso? Você fala brincando. Você fala que você diz, não, eu sou crente na Bíblia. Mas não é ser crente na Bíblia, é ter dentro da alma a convicção que aquilo foi realidade. É isso que precisa ter. Quer dizer, é possível ao homem? Não.
Não tem possibilidade de homem nenhum passar por isso. Ele morre, ele vira gordura. Quando nós tínhamos trabalhado na bucharia, caía cachorro vivo dentro da carneira e nós não via nada, o cachorro desaparecia. Derrete tudo. O João ficou, não lembro quantas horas. 24 horas. Fervendo e não derreteu. Agora, quem faz isso? Você tem razão para falar isso? Tem raciocínio para dizer isso? Para arrumar meio? Mas quando nascemos de novo, há uma vida que vem de cima e entra em nós. Note bem, eu tive o privilégio de viajar por muitas nações, vendo muitas pessoas, de modo geral, eu penso, muitas vezes, que isso está ao redor do mundo. Aí ele começa a mostrar aqui sobre o espírito da nação. Essa expressão é uma expressão quase que comparativa, mas ela é real. Ela não é comparativa, ela é real. Cada nação tem um espírito. Você vê o espírito que estava essa nação? Você vê o espírito que mudou? Nós vamos observando. Cada nação tem um espírito de manipulação na nação. Entra nas pessoas tudo. Aqueles demônios entram em todo mundo. Cada um faz igual. Você vê o que está acontecendo? Cada coisa. O que é? Você fala, isso aí não é a pessoa, isso. Não, é o espírito da nação. Tem que eliminar esse espírito. E não é fácil, não. Agora, esse espírito está na igreja também. Tem crente que pega o espírito do pastor, ele não pega o Espírito Santo. O espírito do pastor. Todo crente que pega o espírito do pastor, a hora que o pastor errar, ele erra também. Ele não está sobre o Espírito Santo, ele está sobre o espírito do pastor. E o espírito do pastor é humano. Não tem como um espírito humano permanecer. Agora veja, então todas as nações ali tinham um espírito. E o profeta diz aqui, mas quando você vai e encontra um crente nascido de novo, o espírito dele é diferente. É diferente. Ele pode ser alemão, pode ser americano, pode ser a nação que for, mas o espírito dele é cristão. Você vê que vem gente de outras igrejas, ele segue o mesmo espírito. Não tem dificuldade, as pessoas estão no mesmo espírito. Por quê? É o Espírito Santo. Lá quando diz Efésios 4, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Eu dei uma palestra esses tempos aí, cara, é um só Espírito. O que? Vocês não têm um só Espírito? Cada um crê de um jeito, cada um faz de um jeito. Como é que é só um Espírito? O Espírito Santo não muda. O Espírito Santo não põe uma doutrina em você e uma em você, e outra em mim. O Espírito Santo não faz isso. Isso é homem, isso é espírito de homem. O Espírito Santo é uma doutrina só. É a palavra. É o que a palavra diz, você crê. Esse é o Espírito Santo. Agora o resto é ideia nossa. Nós podemos mudar. Reunir aqui e falar, não, vamos mudar nosso quadro aqui. Nós vamos fazer uma outra maneira de ser crente. Aquilo é 12h30? Então você vê como é que é o negócio? Nós podemos fazer. Agora, quando nós reunirmos o ministério e fazer uma coisa assim, nós vamos mudar isso aqui espiritualmente, pode dizer assim, está fora da palavra. Que a palavra não muda. Nós podemos mudar naturalmente, mudar a igreja, mudar a cor da igreja, mudar, tirar um irmão para o outro, isso nós podemos fazer. Mas mudar a doutrina, não, isso aí é ideia do homem. Parágrafo 7. Agora nós raciocinamos com a nossa mente, mas o coração não raciocina. Raciocinar vem da palavra razão. A razão, razoar, razão
A razão está no homem, está no raciocínio. Você vai fazer um cálculo, você vai raciocinar se vai dar certo. Você vai pegar tudo a sua matemática para ver se aquilo lá vai dar certo, se vai aprovar ou não. Você está raciocinando. Então, quando você às vezes está no fim da razão, você acha uma falha, você fala, não, aqui eu não posso ir, porque aqui está errado. Eu tenho que virar para cá. Toda técnica, todo engenheiro faz raciocínio. Mas Deus não tem. Você acha que raciocínio Deus fez para abrir o mar? Pensa nisso. Qual foi o rascunho que ele fez? Você faz rascunho, se para fazer um cálculo, você tem que fazer um rascunho. Quantos rascunhos que eu fiz, depois que está pronto o rascunho, rasgava e falava, não, está faltando aqui, esse cálculo aqui não vai dar certo. Deus não faz isso. Ele fala para você, é isso, você pode ver que é. Eu fico pensando, como que Deus age? Deus tirou Moisés lá do Egito, tirou o povo de lá, em vez de, tinha 11 dias para ele passar, para ele ir em caminho limpo, um instantinho chegava lá. Quer dizer, parecia até uma brincadeira, Israel ficar 40 anos no deserto. Não dá para acreditar. Se você olhar no mapa lá, é um pedacinho assim para atravessar. Ele deu volta para todo lado, 40 anos. E Deus ali, mostrando para eles. Eles podiam ter entrado com 11 dias. Chegou lá, Deus mandou, vai lá. Você está pensando, quando ele chegar lá em Cades Barneia, que mandou aqueles homens lá visitar a terra, lá sondar, os 12 pessoas, mandou eles lá sondar, quer dizer, se eles voltassem e falassem, oh, graças a Deus, nós estamos com a terra boa aí, vamos entrar. Manhã estava dentro da terra. Eles foram de pé. Os 12 homens foram de pé. O rio Jordão estava abaixo. Eles passaram andando no rio Jordão. Dá para entender Deus? Fez eles rodar 40 anos, porque estava murmurando, porque estava reclamando. A vida, o crente reclamão só tem desgraça a encontrar. Só tem desgraça a encontrar. Então, quer dizer, está reclamando, então vai andar. Vai andar até você melhorar. Quando eles veio para melhorar, dos 2 milhões que tinha saído, morreu tudo. Só ficou 2. Só entrou os que nasceu ali. Você pensa bem. E quando eles chegaram ali, o Rio Jordão estava transbordando. Agora, vai discutir com Deus? Vai falar? É Ele, não é nós. O que Ele falar, está falado. E se a sua alma disser que aquilo é aquilo, vai ser aquilo. Porque a sua alma é Deus. É a sua alma que dirige a sua vida espiritual. Agora veja bem. O coração apenas crê. Nós olhamos com nossos olhos, mas vemos com o nosso coração. Isso ele está falando do nascido de novo. Você olha, você pega algo complicado, você diz, eu simplesmente não vejo isso. Isso quer dizer, você não crê. Você não quer dizer que não compreende, você quer dizer que não compreende aquilo. A sua compreensão, ela vem do seu coração. Você tem uma compreensão. Agora, muitas vezes, eu sei que todos os cristãos sabem disso, que os que as pessoas pensarão bem, isto simplesmente não pode acontecer, mas mesmo assim acontece. Em seu coração. Há algo que me diz que isto vai acontecer. Vocês já tiveram isso? Coisa que é impossível de acontecer. A sua mente fala que é impossível de acontecer. Mas o seu coração diz, não, isso vai acontecer. Eu não sei se vocês já tiveram isso. E aí é onde que você admira. Aí é onde que vem milagre. Milagre não é cura divina.
Milagre é aquilo que desfaz do seu pensamento e faz sem aquilo ser. Então, veja bem, claro que já tiveram. Isso é o que está dentro do homem. O homem pensa. Isto lança fora as explicações. Isso não tem nada a ver com o raciocínio, porque com Deus as palavras não devem ser argumentadas. Nós não podemos explicar Deus. Deus não é conhecido pela ciência. Deus nem mesmo é conhecido através de poderes mentais. Deus só é conhecido através da fé. O conhecimento nunca levará o homem até Deus. O conhecimento levará o homem para longe de Deus. Mensagem necessária de nascer de novo, parágrafo 207. O profeta diz: agora lembrem-se, eu creio que Jesus Cristo diz isto para todos ser humano. Em sua primeira doutrina, a menos que o homem seja nascido da água. Aí aquele nascimento da água, nós às vezes não entendemos. Vai lá e fala, nascer da água e do Espírito, né? A água e do Espírito. O nascimento da água é a palavra. O profeta mostra aqui. A água é a palavra. Se você não ouvir a palavra, você não vem ao novo nascimento. Ela é a água, é a palavra. O profeta diz, esta é a palavra. Lavagem da água pela palavra. E do Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito confirmando a palavra. Quando você ouve uma mensagem e você sente ela, você sabe que você ouve uma palavra, você sente ela, parece que ela casa no coração, na alma, ela encarna. Eu falo encarna, né? Encarnar. Tem mensagem que encarna na gente. Aí você sai com ela encarnado. É o novo nascimento isso aí. Você está encarnando aquela palavra. Então a lavagem, a palavra é verdade. Ele é verdade. Água e Espírito. O Espírito vindo com a palavra para podermos entender o reino dos céus. Senão nós não entendemos até que isso aconteça. Então, quando isso começar a acontecer, que nós vemos a palavra em nós, conduzindo, nascer da palavra e do Espírito, manifestado a si mesmo, conduzindo-me não para longe da palavra, o Espírito guia-me para a palavra. Rapaz, o Espírito Santo guia nós para a Bíblia, cada vez, para a mensagem. Você tem que ter interesse dentro de você se você é nascido de novo. Se você não é nascido de novo, você não tem interesse. Você se torna um religioso. O religioso não tem valor nenhum para Deus. Se ele fazer alguma coisa para um santo de Deus, ainda ele vai ter uma recompensa. Mas se ele não fizer nisso, religião não vale, não salva ninguém, não faz nada. Então o profeta diz aqui, eu já vou quase para o fim, mas vou aqui no parágrafo 110 da mensagem Não Sabeis, que o profeta diz assim, essa pessoa ali dentro, ele é um pecador ao principiar. Isso aqui é muito interessante, porque nós pensamos que tudo que está dentro de nós é Deus. Isso aqui, você vê, eu sinto aqui de Deus dentro de mim, mas não está propriamente dentro. Não está propriamente dentro. Por isso que o profeta diz, não sei se aqui nós vamos chegar, que você pode ter o Espírito Santo genuíno no seu espírito, falar a língua, curar enfermo, ser um verdadeiro crente e ainda não ser salvo. Pensa bem isso. Já leu isso? Você vai ver aqui. Porque nós somos trino. Nós temos um homem exterior que é o nosso corpo. Nós temos um homem interior que é o nosso espírito. E nós temos o interior do interior que é a nossa alma. O profeta fala isso. Enquanto o Espírito Santo não estiver na sua alma, você não é salvo. Enquanto ele não estiver na alma, você não é salvo.
ele tem que estar na sua alma. No seu espírito, você é bom religioso, você é um excelente religioso. Você viu o que aconteceu com o moço rico na presença de Jesus? Ele deu um testemunho que ninguém ali daria, ninguém dava. Quando Jesus falou assim, eu obedeço os mandamentos, ele falou assim, eu já tenho desde criança, eu fui criado no Evangelho, na escola dominical eu era criança lá junto, eles me ensinaram, eu tenho tudo. Jesus amou ele, porque na realidade ele mostrou os dois exteriores dele. Ele mostrou o corpo e o espírito, porque pelo espírito é que ele chegou a Jesus. O nosso espírito é que leva a nós a palavra, mas não é ela que tem, não é o nosso espírito que tem força com a palavra. Quem tem força com a palavra é a nossa alma. Está entendendo esse? O nosso espírito ganha força e envia nós para a palavra. Ele mostra, a Bíblia diz, o espírito, nosso espírito testifica no Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Não está escrito isso? Mas ela não mostra que você é filho, ela só testifica. Testificar é dar testemunho. Não é ser. Testemunho não é o réu, não é o réu e nem a vítima. O testemunho é que está acompanhando os dois. Então o seu espírito testifica que tem Deus. Todo mundo crê em Deus pelo Espírito. Essas religiões, tudo é pelo Espírito. Eles são espirituais, mas não tem a redenção da alma. Não tem Deus no terceiro homem. Entende isso? Eu não sei se vocês vão conseguir, mas veja aqui, mensagem não sabeis. Assim é essa pessoa ali dentro, ela é um pecador ao principiar. Quanto tem 5 entradas, e essas 5 entradas, eu não sei se posso dizê-las corretamente. Primeiro, eu sei que é pensamento, consciência, amor, eleição, pensamento, consciência, amor, razão, razoamento. 5 entradas ao Espírito. Você não pode pensar com o seu corpo, tem que pensar com o seu espírito. Você não pode ter consciência com o seu corpo, você tem que ter consciência no espírito. Não tem faculdades mentais no seu corpo, as faculdades é o espírito. Então veja bem, volte lá na mensagem do irmão para vocês reprisar ela, para vocês pensar nela. Essa consciência aqui é a consciência que nós temos humana. Essa consciência é humana. Essa não adianta você cultivar ela. Ela simplesmente ela te leva a ter um raciocínio. Vou fazer isso, vou seguir aquilo, vou seguir aquilo. Mas o que o irmão pregou? Consciência do Espírito Santo. Não é a consciência do seu espírito. Entenda? Essa é a diferença. Ele pregou sem saber. Tenho certeza que ele não sabia que isso aí queria dizer isso. Mas ele leu a mensagem do profeta. E o profeta quis dizer isso. Consciência do Espírito Santo não é a consciência minha e nem a consciência sua. Então veja bem, assim sendo, tem que pensar com o Espírito, tem que raciocinar. Não pode raciocinar com seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente, cheira. A razão nem ouve. A razão é o que a gente pode fazer com a sua mente. Olha, a razão humana é finita. A razão humana é finita, quer dizer, a sua razão acaba quando você pisa no direito do outro. Está entendendo esse? Sua razão acaba. Você pisou no direito do outro, sua razão acaba. O homem perde a razão quando ele entra no direito da mulher. A mulher perde a razão quando ela entra no direito do homem. Então fica nulo aquele casamento. Se você está dormindo, está sem sentido, seu corpo está ali morto. Porém, seu espírito, todavia, pode raciocinar. Os 5 sentidos que controla esse homem por dentro. Agora, o último homem, que é a alma, há um só sentido
que controla isso. Isso é o livre agente moral, o livre-arbítrio, escolher ou rejeitar. Escolher para cima ou escolher para baixo. Nós estamos nesse pântano ou patamar. É difícil falar essa palavra. Nós estamos nesse patamar. Ou você sobe ou você desce. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Ou você vai para o rapto ou você vai para a tribulação. Ou você vai subir, ou senão a bomba atômica vai te comer. Ou você vai viver na sexta dimensão, ou você vai virar pó e os ímpios vão pisar junto, em cima, e os cristãos vão pisar na sua cinza também. É isso aí o assunto. Nós temos que pensar nisso aí. Ou você escolhe, o profeta diz aqui, parágrafo 162, da mensagem liderança. O profeta diz aqui, a escolha é sua, é a sua conduta. Você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou contra Deus. As expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. O Espírito nos meramente pensamos. E obtive batismo do Espírito Santo, estou indo para o céu, isso é o que nós pensamos. Aqui não significa nada. Você está indo para o céu? Não, senhor. Isso aí no seu pensamento não resolve. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. O batismo do Espírito Santo é essa alegria que o povo tem generalizado. Aquele griteiro, aquela festa, aquele palmeira, aquelas coisas. Eu às vezes fico meio de lado. Eu vejo de outro jeito, não vou contra isso, mas eu fico quieto. Porque isso aí é uma unção no espírito, mas o interessante é a unção na alma. Veja bem, parágrafo 164. Então você tem um espírito no interior daquilo, e tem 5 saídas: consciência, amor e assim por diante. 5 saídas, as quais você comunica com o espírito do mundo, porém com o seu espírito. Porém, se você dançou no espírito ainda, essas coisas do mundo, ainda está nela, há algo errado. Você fala em línguas, Paulo disse, posso falar em línguas e dos homens e dos anjos, e ainda assim não ser salvo. Ambos os tipos, posso fazer todas as emoções e ter fé. Posso pregar o evangelho, posso dar tudo os meus bens para alimentar os pobres. Veja bem o que é isso. É um bom crente. O rico lá foi mais ruim. O rico lá ele não quis dar para os pobres. Quando Jesus falou assim, você vai lá e tudo está certo em você, mas tem uma coisa, só faltou Jesus falar assim, você está seguro no mundo. Vai lá e vende o que você tem, dá para os pobres e depois vem. Se ele pensasse que amanhã ele está lá no inferno, ele tinha vendido na hora tudo. Dá para os pobres, fica os pobres. Ele pensou no futuro, ele pensou no progresso. Ele estava com as tuias dele tudo cheio. Amanhã a minha alma pode descansar. Mas ele estava falando da alma humana, da alma da terra. A alma da terra podia descansar, mas a alma de cima estava em chama, estava no fim, estava para sair dali. Então veja bem, a palavra missionária através do mundo e ainda não ser nada. O interior do interior, irmão, seu espírito vai embora quando você morre, ele toma seu voo, porém sua alma vive. Obra expressada, parágrafo 205. Agora, o corpo fora tem 5 entradas para fazer contato com o seu lar terreno, vista, paladar e outros. O interior, o qual é o espírito, tem 5 sentidos, consciência, amor e outros. Porém, o interior disto é a alma. Assim é que você vive. Veja, aí vem esse último parágrafo aqui, que é
o 207. Agora, notem que tem que ser 5 fé, 5 letras no inglês. Fora espírito, interior, Jesus. Você vê? É como que estar de pé aqui, olhando a vocês sem conhecer nenhum. O Espírito pode ungir-me e continuar sem conhecer a nenhum de vocês. Porém, quando esse interior do interior empurra para dentro, você vai notar que quando o profeta falava, a rua que o camarada morava, a doença que ele tinha, o pecado que ele tinha, ele não estava no espírito. Porque aí eles falavam que ele era... como é que chama aquele? Psicologia. A psicologia é a força da mente. Ela é uma força ilusória. Mas ele não falava com a força da mente, ele falava com a força da alma. Veja o que ele fala aqui, ó. Porém, quando é dirigido desde dentro, isso lança todo o resto junto. Esse é o indicador, o interior do interior. Essa é a torre de controle. A alma controla o espírito e o espírito controla o corpo. Viva pela fé. Creia no novo nascimento. Lute para nascer de novo. Lute. Sabe, não é a mulher não tem que lutar para ela ter o filho. Ela não tem que lutar. O filho vem naturalmente. Mas ela tem que lutar para manter o filho sadio no ventre, que é para ela ter facilidade de dar à luz. Então nós temos que lutar para morrer para o mundo, morrer às influências do mundo e ficar só o ser divino em nós, para vir o novo nascimento e nós ver o reino dos céus, como nós estamos vendo o reino da terra. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Amém.